Aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos que estão também nas suas casas, nos seus lares, nos seus aposentos, não é? Entre os seus, na sua família. E nos vendo aqui pelas redes sociais. Fique atento, porque com certeza, pela misericórdia do Senhor, nós seremos alcançados e o Senhor nos abençoará. Quantos creem que o Senhor nos abençoará? Diga aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que Jesus já nos abençoou? Diga amém. Mais que nos abençoará, Ele nos abençoou. É o que diz o texto sagrado. O Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, nós somos abençoados, viu, queridos? Agora, nós sempre queremos um pouco mais de bênção, concorda? Não é? Quanto mais bênçãos, melhor. Significa que quanto mais nós servirmos ao Senhor de coração reto, e sincero e verdadeiro, mas nós seremos abençoados. Isso é uma verdade bíblica também. Amém? Curva a sua cabeça comigo. Você também na sua casa, por gentileza, feche os seus olhos. Se você puder tirar um instante para orar e falar com Deus junto comigo, faça isso. Vamos orar juntos ao Senhor. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador da vida, o Senhor que nos dá o fôlego de vida, a vida tão necessária hoje, a saúde, Senhor, tão necessária hoje, tão urgente, tão importante nesses dias que estamos vivendo. O Senhor tem nos dado esse privilégio da saúde, de viver, Senhor, de Te adorar, de Te servir, de aprender mais com o Senhor, com o Espírito Santo, pela Tua palavra. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso por todos os Teus feitos. O Senhor é maravilhoso porque o Senhor também é aquele que leva quem o Senhor quer, aquele que tira e leva para o Senhor quem o Senhor quer. O Senhor é maravilhoso por todas as coisas. Tu és o mesmo Deus, não mudou. O Senhor dá a vida, o Senhor toma a vida para ti. Tu és maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, por todas as coisas. Te louvamos e que as pessoas compreendam, e que aqueles que não entendem sobre esse plano da salvação do Senhor, esse plano de resgate do Senhor, por meio da pessoa de Jesus Cristo, que essa pessoa possa, Senhor, entender pela Tua palavra, se debruçar na Tua palavra, compreender, receber, acatar, Senhor, a Tua palavra como viva, poderosa, eficaz. Senhor, que o Senhor abençoe as vidas que ainda não compreenderam este plano extraordinário de salvação da Tua parte, para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que entregam para o Senhor as suas vidas. Deus abençoa aqueles que estão nas suas casas, abençoa aqueles que estão conosco aqui no templo, adorando o Senhor. Que o Senhor nos abençoe pela Tua graça e nos conduza nessa hora, Senhor, de estudo da Tua palavra. Nos conduza, Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade, proeminência, Senhor, aqui conosco, para nos conduzir pela Tua palavra. Não nos conduzir pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, mas exclusivamente pela Tua palavra, que está revelada àqueles que a buscam, àqueles que a leem, àqueles que querem aprender sobre ela. Deus, obrigado, nos dá da Tua graça e misericórdia nessa hora, Senhor. Nós clamamos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos hoje como alvo e como propósito finalizar o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo é um capítulo longo. Ô pastor, muito obrigado, pastor.
Obrigado, pastor Henrique. Esse capítulo é um capítulo longo, e nós estamos na terceira exposição desse capítulo, mas hoje nós queremos finalizá-lo, em nome de Jesus. É um capítulo grande. Agora, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele não é um capítulo grande somente pela quantidade de versículos que ele tem. Ele tem 60 versículos, você pode ver aí na sua Bíblia. Não é por isso que ele se denomina um capítulo, ou é denominado como um capítulo grande, enorme. Não, não. É pelo conteúdo que ele apresenta. Sabe, é pelos significados com os quais o texto interage conosco. Principalmente por seu conteúdo, que se ocupa, através da vida de Estevão, se ocupa em trazer uma exposição da Bíblia extraordinária. Uma das exposições da Bíblia mais extraordinária que eu já li, e que eu já até estudei, essa exposição feita por Estevão, o primeiro mártir, antes de ser assunto aos céus, antes de ser levado aos céus, de ter visto o Senhor com os céus abertos, e o Senhor tomá-lo para Ele mesmo. Sabe? Essa exposição é maravilhosa. Foi o primeiro mártir da história, e ele foi condenado à morte totalmente injustamente. Sabe? E ele testemunhava da pessoa de Jesus como Messias. Imagina alguém ser condenado à morte, ser julgado, apedrejado, que nós vamos ver aqui o terrível apedrejamento, como ele se dava. Vai dar tempo eu expor para os irmãos aqui. Então ele foi apedrejado e levado à morte por anunciar e testemunhar de Jesus Cristo como Messias. Veja se isso não é injusto. Então, nós queremos expor para os irmãos hoje, do versículo 51 até o 60, são 9 versículos que nós vamos ver aqui um pouco, estudar um pouco. Eu vou ler aqui na NVT, na nova tradução, a nova versão transformadora. É uma versão interessante. Alguns expositores da Bíblia, eles, bom que se diga, com ressalvas de alguns textos da nova tradução, da nova versão transformadora, muitos expositores têm feito exposições com esse texto, com essa tradução, e ela é muito importante porque ela nos mostra diretamente o ocorrido do texto. Isso é legal. Por um lado é muito bom, por outro, pode nos deixar meio sonolento e preguiçoso, porque está tudo muito ali, e a gente vai lendo e já vai entendendo. Tem esse fator também. Mas Atos capítulo 7, versículo 51, tá certo? Eu já coloquei aqui na lâmina para facilitar. Na nova versão transformadora diz assim: povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Versículo 53. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu. Que expressão extraordinária! Olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus
e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Versículo 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso, adormeceu. Não morreu. Porque homem de Deus e mulher de Deus não morrem, adormecem. Então, queridos, vou tomar um golinho d'água aqui, licença aqui. O discurso de Estevão, nesse capítulo aqui, narrado por Lucas, Estevão, ele não estava realmente refutando aqui, ele não estava se defendendo das acusações que estavam sendo apontadas à pessoa dele. Ele não estava fazendo defesa, em hora nenhuma, Estevão fez defesa de acusações que se faziam à pessoa dele. Não foi isso que Estevão fez. Ao contrário, Estevão, aqui no seu discurso, ele fazia um apontamento e ele fazia uma afirmação positiva da pessoa de Jesus Cristo e do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estevão, queridos, não tentou mostrar aqui nesse discurso nenhum tipo de acusação falsa, não tentou se defender. Pelo contrário, ele apresentou aqui durante todo o discurso, sabe, convicções verdadeiras, convicções extraordinárias, originais da palavra de Deus. E ele, nessas convicções que ele apresentava, eu até grifei aqui convicção, e quero me deter um pouco nessa expressão, a convicção de Estevão. No sermão passado, no estudo passado, nós trabalhamos essa questão de que Estevão sempre teve uma mensagem, sabe, uma mensagem de convicção, uma mensagem verdadeira, uma mensagem não dele, propriamente dele, mas uma mensagem que tinha o seu cerne, que tinha o seu discernimento, que tinha a sua nascente, a sua raiz na palavra de Deus. Porque a mensagem que nós pregamos deve estar totalmente, completamente embasada na poderosa palavra de Deus. Era o que Estevão tinha. Não era uma abstração da sua mente. Não pode ser uma convicção humana. Não pode ser uma convicção da abstração humana, da mente humana. Não pode ser uma convicção filosófica, baseada na filosofia grega. Não. Tem que ser uma convicção baseada nas sagradas escrituras. Então, Estevão aqui apresentava algo importantíssimo. Apresentava aquilo no qual os judeus estavam caindo. Ele apresentava aquilo no qual os judeus estavam caindo. Sabe? A sua convicção de que o templo e a terra da Palestina não eram necessárias para a verdadeira adoração. Esse foi a base, e mais outras coisas que nós vamos ver aqui, a base do discurso e da defesa de Estevão. Ele defendia Jesus, ele defendia o evangelho a partir dessa base, porque eles viam que os judeus estavam perdidos, pastor Henrique.
estavam completamente perdidos na sua forma de adorar a Deus. A base da adoração judia se concentrava no templo de Jerusalém, se concentrava nas terras palestínicas, na Palestina, sabe? E Estevão contestava isso. O próprio discurso de Estevão aqui foi o de mostrar que na história de Israel, que a posse do templo, que Israel tanto buscou, isso não era uma necessidade e nem uma garantia para a verdadeira adoração. Não era isso que Israel precisava buscar para adorar o verdadeiro Deus, para adorar o verdadeiro Jeová, para adorar o verdadeiro Yahvé, o Deus de Israel, o Deus dos salvos, dos santos. E essa ideia de Estevão, essa defesa bíblica de Estevão, ela substanciava a mensagem dele, dava substância à mensagem dele, dava significado à mensagem dele, a mensagem que vinha do Messias. A adoração dos judeus no templo em Jerusalém, ela, da forma que estava sendo feita, ela estava ultrapassada. Imagina você ter uma adoração ultrapassada para um Deus urgente, um Deus presente, um Deus odierno, um Deus de hoje. Porque o nosso Deus, como diz Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não é um Deus ultrapassado, é um Deus de hoje. Ai daquele que não concebe que Deus é Senhor hoje, que Deus é Senhor de tudo hoje. Essa leitura da Bíblia está equivocada quando você não admite que Deus é Senhor de tudo hoje. O que eu estou dizendo não é coisa minha, nem de Estevão. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Aí onde você está, capítulo 7. Agora leia a partir do versículo 47. Atos 7, a partir do 47. Encontre aí, eu vou ler aqui rapidamente, para a gente adiantar aqui. E Salomão lhe edificou casa. Olha o que a Bíblia diz. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Deus não estava lá no templo com as mãos atadas, amarradas. Não estava na circunscrição da Palestina. Deus não pertence ao povo judeu. Deus pertence aos salvos de todos os tempos, de todas as épocas. Estevão, aqui, queridos, no seu discurso, ele estava declarando enfaticamente mesmo, com convicção. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, quando vai falar alguma coisa da palavra de Deus, precisa compreender e falar com convicção, para que ele não seja colocado sobre a parede e sob acusação. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, depois eu vou tentar fechá-lo. Mas veja só, talvez esse seja o motivo de muitos cristãos não falarem a palavra de Deus como ela é. Talvez seja porque eles tenham medo da acusação. Talvez porque eles tenham medo de serem acusados, de serem colocados na parede, ou de perder a vida, ou de padecer. Mas, queridos, é o caminho daqueles que pregam a palavra. Historicamente,
Começa lá em Gênesis, veja o caso de Noé. Quando ele começou a expor a palavra, quando Deus começou a falar a palavra para ele, Noé, diga desse jeito, diga, vai vir o dilúvio sobre a terra. Vocês viram o que aconteceu. E aí vem, eu estou colocando só esse caso bíblico histórico, mas e tantos outros? E os mártires? E esse primeiro mártir aqui? Então, queridos, pastor, vale a pena pregar a palavra? Eu quero dizer para você que só vale a pena pregar a palavra. Só vale a pena pregar a palavra. Não vale a pena pregar outra coisa. Não vale a pena ter outra convicção, ter outro discurso. Mas um discurso pautado na palavra de Deus, custe o que custar. É isso que vale a pena. Então Estevão aqui no seu discurso, estava declarando com firmeza, com convicção, enfaticamente. Olha só, que o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, como diz o texto, não pode ser limitado a estruturas construídas pelo homem, a estruturas físicas. Porque ele enche o mundo inteiro. Não existe um tipo de casa, não existe um tipo de espaço físico que possa conter o nosso Deus. Pastor, o senhor está dizendo que não é importante adorar no templo? Não. Nem nas entrelinhas eu estou dizendo isso. Em hipótese alguma. É importante o templo, é importante a adoração no templo, como é importante. A união dos irmãos, a adoração uníssona, a adoração em um só tom, a adoração em um só propósito, a adoração em um só objetivo, mãos levantadas por causas extraordinárias, bocas que se abrem por causas extraordinárias, a pregação da palavra de Deus por causas extraordinárias. Isso é muito importante. Nós somos o povo de Deus e nós devemos adorar a Deus. Mas o que nós queremos dizer, enfatizar, é que a mesma adoração que é feita aqui tem obrigatoriamente que ser feita em qualquer outro lugar. É esse o significado. Porque o Deus que você serve aqui é o mesmo Deus que vai com você, que vai te conduzir por onde você for. Ele não vai mudar quando nós sairmos daqui. Era isso que Estevão queria enfatizar. E os judeus não tinham entendido isso. Então, não existe um lugar que contenha Deus. O mundo, diz um dos profetas do Antigo Testamento, diz que o mundo cabe. Isso é um antropomorfismo, uma figura de linguagem. A Bíblia é muito cheia de figura de linguagem. A gente precisa compreender. Porque Deus é espírito. Mas o profeta coloca ele como tendo corpo. A mão de Deus, né? O mundo cabe na palma da mão do nosso Deus. E sobra muito espaço. Se tivesse 20 mundos, 30 mundos, milhares de mundos, todos caberiam na palma da mão do nosso Deus. Então não há lugar para comportá-lo. Agora existe um lugar, que é o lugar onde ele mais se deleita através do Espírito Santo. Onde ele mais tem alegria, pastor, de estar em nós. Templo da habitação do Espírito Santo. Aqui é o lugar de Deus. Era esse o discurso de Estevão. Olha, e ele morreu por isso. Se o templo não é necessário para se adorar a Deus, não é também uma garantia de que os homens nele adorarão a Deus corretamente. Estevão, ele acusou aqueles que adoravam no templo de serem duros, incircuncisos de coração e de ouvidos.
Ele estava se referindo àqueles que vêm ao templo, como eu, como você, como muitos que vêm aqui, que vão nos templos. Ele estava dizendo, incircuncisos de coração e de ouvidos, de resistirem ao Espírito Santo e de traírem e matarem o justo, seguindo assim o exemplo de seus rebeldes antepassados pais. Estevão foi acusado de blasfemar contra Moisés quando eles disseram isso, quando ele disse isso. Por quê? Porque toda a base de adoração e de vida, de serviço dos judeus ao Senhor estava, como ainda está, baseado na lei de Moisés. Salvo os judeus messiânicos, aqueles que recebem a Cristo como Senhor e único Senhor e Salvador das suas vidas. Esses têm um diferencial, esses têm um pensamento bíblico diferente, espiritual. Então, a resposta dele foi, na realidade, não era ele que era culpado desse pecado, mas o povo judeu, que desde os tempos de Moisés transgrediram a palavra de Deus. Ele foi acusado de blasfemar contra Deus por rejeitar o templo. Sua resposta foi que a história de Israel provou por si mesma que o templo era apenas uma instituição temporária e não era essencial para a verdadeira adoração. Isso aqui vai passar. Isso aqui é pedra e tijolo. E vai passar um dia. A Bíblia diz isso. Tem vários textos que eu não vou colocar para vocês aqui, porque eu quero não colocar tanto texto fora do capítulo 7, mas tem vários. Por exemplo, Jesus entrou no templo e viu lá o povo judeu, os cambistas, vendendo, né, comercializando. Sabe o que ele fez? Ele pegou um azorrague de cordel, um tipo de chicote, virou as mesas e expulsou os cambistas de lá. Porque os judeus usavam o templo para comercializar, para fazer comércio. Talvez isso hoje tenha muita semelhança com vários eventos, vários acontecimentos do nosso cotidiano, da nossa vida. Será que não? Será que muitos não estão fazendo isso ainda hoje? Usando o artifício do templo. Usando o artifício do templo para levar vidas e pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. E essas pessoas saem de lá muito mais mortas do que elas entram? Não sei. Pensem vocês, nós somos um povo inteligente. Vocês são inteligentes. Vocês entendem as coisas, eu tenho certeza. Nós somos inteligentes. Temos a mente de Cristo. Eu não sei se é nesse sentido, porque ter a mente de Cristo é muita coisa para nós. Mas amém. Amém. Né? Então a sua resposta foi que a história de Israel provou isso. E provou até hoje. Veja o noticiário ainda hoje. Está acontecendo agora. Diante dos nossos olhos. Agora. Em Jerusalém. Agora está acontecendo. Me diga o que foi que mudou. De 2000 anos até hoje. Nada. E não mudou por quê? Porque a palavra de Deus não foi compreendida. Não foi entendida. Depois de Estevão chamar os membros do Sinédrio aqui de homens de dura cerviz, como está no versículo 51. O que é homem de dura cerviz? Tem uma expressão aí, eu não sei se é dura cerviz. Tem outra tradução aí que não é dura cerviz? Tem? Alguém tem outra tradução? Que não é dura cerviz? A expressão aqui, dura cerviz, é um homem de pescoço duro.
essa expressão tem um significado, que os bois, por exemplo, eles era colocado sobre eles uma canga, né? E o boi de pescoço duro, muito duro de envergar, de se curvar, podemos dizer assim, ele era usado esse artefato, esse elemento, e aí ele tinha que baixar o pescoço para fazer o que o seu dono queria. Ora, o nosso dono é o Senhor. Então, o Senhor vai sempre usar dessas situações através do Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado, nos convencer da nossa incircuncisão de coração, da nossa dureza, porque o homem, eu que prego, o pastor que prega, os irmãos que ministram, que pregam, nós não temos essa capacidade. O máximo que nós podemos fazer, queridos, é expressar a palavra de Deus, é mostrar a palavra de Deus, mas há alguém que tem, sim, o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí o homem se curva, sim. Se curva. E todos nós sabemos que nós acreditamos no homem curvado diante de Deus, sim ou não? Esse homem curvado diante de Deus, ele é poderoso, queridos. Esse homem curvado diante da casa do Senhor, diante da presença de Deus, que se curva, que não deixa de se dobrar, não é? Então, homens de dura cerviz é que não se humilha, que não se dobra, incircunciso. Esses homens não têm aliança com Deus. Não têm aliança com Deus. Eles são duros de coração e de ouvidos. Eles ficaram enfurecidos e eles rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Queridos, eles não rilhavam os dentes contra Estevão propriamente dito. Não era contra Estevão a rebeldia deles. A rebeldia deles era contra a palavra viva de Deus, a qual Estevão estava pregando. Porque o homem de dura servil, ele não se dobra nem diante da palavra de Deus. Você sabia disso? Por quê? Não sei, Deus é que tem a resposta, eu não sei. Grande ira contra Estevão, né? Não exatamente contra Estevão, como eu disse, mas contra a verdade e contra Deus. A expressão rilhava os dentes tem um significado importante. Em Mateus capítulo 8, versículo 12, diz lá o seguinte, que no inferno haverá ranger de dentes. Era para onde eles estavam indo, porque estavam contra a palavra de Deus, estavam contra a verdade de Deus. Eles rilhavam os dentes, rangiam os dentes, com ódio, porque Estevão estava na sua exposição das Escrituras, mostrando para eles a verdade. E nós já vimos essa exposição desde o versículo 1, esse é o terceiro estudo, o pastor deu na quarta passada, ele finalizou, acho que no versículo 49, quando ele fez a abordagem desses versículos também. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus, aquilo que aqueles homens procuravam, mas por causa dos seus corações que estavam cheios de desobediência, eles não conseguiam ver. Coração cheio de desobediência, eles não conseguiam ver. Estevão, ele viu Jesus, ele viu o Filho do Homem, em pé à destra da direita de Deus, lugar de honra e de poder. Olha, que imagem espetacular, que imagem sem igual. Ele abriu os olhos e, ao abrir os olhos, vê, como diz o texto sagrado, os céus abertos. E eu vou dizer para você, essa expressão é literal, mas os céus naquela hora
eles estavam abertos somente para Estevão, porque ele estava numa posição completamente diferente. Ele estava numa posição aqui junto do Estevão. Tem um camarada chamado Saulo de Tarso. E ele, nós vamos ver isso no capítulo 8, nós vamos ver no capítulo 9, o que acontece com esse Saulo, no capítulo 9. Mas no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos ver o que é uma igreja missionária. Quais são as características de uma igreja legitimamente missionária? Porque aqui no capítulo 8, são estudos posteriores, vocês vão ver, queridos, que a igreja aqui foi perseguida, aqui o primeiro mártir, a perseguição é desencadeada, e a igreja desemboca, e a igreja começa a sair da Judéia e ir para Samaria. Aí, lembra de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aqui a igreja está nessa segunda fase do seu ministério extratemplo, vamos dizer assim. Ministério fora daqui. Ministério fora daqui. Ministério onde a igreja se conscientiza pela palavra de Deus que tem que alcançar as nações de alguma forma. Então é no capítulo 8 que vocês vão ver uma igreja funcionando. Então ele viu Jesus aqui, o Filho do Homem, em pé, à destra, à direita, lugar de honra e de poder de Deus. Jesus é visto em pé, pronto para receber Estevão. Ele vê Jesus em pé. Eu não sei, mas eu acredito que Jesus devia estar olhando para ele com os braços abertos e dizendo: meu filho, como você é fiel. Como você é fiel. Vem aqui, eu vou lhe abraçar. Quantos de nós queremos chegar lá, hein? Amém? Tomara que a gente não precise passar, não é? Pelo que esse homem extraordinário passou. Mas se esse for o seu caminho, o nosso caminho, vale mais ser salvo, sim ou não, queridos? Olha que resposta. Jesus é visto em pé, pronto para receber Estevão. No livro de Apocalipse, Jesus também é visto em pé. Apocalipse 5:6 é um retrato diferente de Jesus, que é visto sentado aqui em algumas outras passagens. Mateus 26:64, ele é visto sentado. Colossenses 3, versículo 1, ele é visto sentado. Mas aqui ele é visto em pé, esperando o encontro com Estevão. Diga aleluia. Eu acho que é essa posição que ele vai esperar muitos de nós, todos nós. Não sei, quem sabe é o Senhor. Lições importantes aqui, meus irmãos. Sempre que o contexto mostrar o discípulo testemunha de Jesus sob intensa pressão, sob intensa perseguição e sofrimento, Jesus é retratado em pé. Ele está pronto para interceder, defender e receber o seu discípulo. Pastor, eu estou passando por intensa provação, eu estou sob prova, eu estou sob pressão, eu estou sob perseguição. Pois levante os olhos e olhe para o céu, porque lá vai estar o Senhor, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, de pé,
esperando a sua vitória, e, sabe, está lutando junto com você, está dando ordem, como diz o texto sagrado de Hebreus, aos seus anjos, para guardar o seu pé, para guardar a sua vida, para fazer você ser um crente triunfante, um crente verdadeiro, um crente fiel e vencedor. É isso que o Senhor faz. E aí, queridos, a gente lembra e associa sempre essa imagem. Pense nisso. Todas as vezes que os seus joelhos se dobrarem, o Senhor vai ficar de pé para abençoar a sua vida. Com as mãos estendidas e com as bênçãos estendidas para serem derramadas sobre a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quando os seus joelhos se dobram, Deus ergue a sua mão, Jesus se levanta para olhar. Olha, tem um filho meu de joelhos dobrados. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Foi o que aconteceu com Estevão. Lançaram Estevão para fora da cidade, queridos. E arrastaram Estevão. E o apedrejaram. Por nada. Porque eles queriam apedrejar Estevão. Como eles fizeram com o nosso Salvador. Como eles negaram o nosso Salvador. Tem um livro, que é um livro judeu, um dos livros mais importantes judeus. Ele se chama Misrá. Um nome assim, judeu. Misrá. Tem Misrá. Tem essas duas pronúncias, eu vi isso. Esse livro é lá do 2º século. E ele explica como era o apedrejamento. É impressionante. Um deles pegava uma pedra grande, eu fiz o tamanho da pedra numa aula passada, cabia assim numa mão. E um deles dava uma primeira pedrada na cabeça do transgressor para eles, que não era o caso de Estevão. Estevão não transgrediu absolutamente nada. E dava uma pedrada. Se ele não morresse, pastor Henrique, o segundo dava outra pedrada. Se ele continuasse vivo, aí todos começavam a apedrejar até a morte. Era isso o apedrejamento. Jogariam pedra e iniciariam esse apedrejamento até a morte. Estevão mostra a atitude de Jesus. Ele não se vinga. Parece que no Novo Testamento, se você pesquisar, estudar, ler, eu tenho a impressão que você não vai encontrar uma expressão de nenhum outro personagem do Novo Testamento que se pareça mais com a expressão que disse Jesus, quando estava também sendo morto pelos judeus, como aqui Estevão diz. É literalmente uma repetição do que Jesus disse, quando estava sendo morto. Senhor, não impute a eles, não acredite a eles este pecado. Estevão mostra a atitude de Jesus de não vingança. Não lhe imputes estes pecados. Em outras palavras, não registre estes acontecimentos contra essa gente. Está em Lucas 23, 34. Com essas palavras, ele adormeceu. Atos 7,60. A morte, meus irmãos, é uma vitória para o discípulo fiel de Jesus Cristo. Não é uma derrota. Apocalipse 14, 13 diz isso. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, os que morrem em Cristo, glória a Deus, nem morrem, adormecem. Isso é fato. Então, irmãos, que linda visão, não é não essa de Estevão?
Que coisa extraordinária. Parece que, se a gente trazer aquela visão do profeta Isaías, do capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Uma visão que se assemelha com a de Estevão é essa do profeta Isaías. Mas essa de Estevão parece ser mais objetiva ainda, mais direta, porque ele diz o seguinte, que ele vê Jesus de pé, à direita do Pai. É maravilhoso, queridos. Estevão, na hora da morte, na hora do perigo, quando seus inimigos estavam querendo tirar-lhe a vida, Deus abre as janelas do céu e mostra para o seu servo esta visão linda lá do céu. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Eles eram obstinados, eram, como diz as Escrituras, homens de dura cerviz. Queridos, não duvide que nós vamos encontrar e encontramos homens assim na caminhada, na trajetória da vida cristã. Não duvidem, existem homens hoje que não aceitam a Cristo, que não aceitam a sua palavra, são pescoços duros mesmo. Não se admire. Mostre a palavra, pregue a palavra, mas tenha inteligência, seja sábio, porque você não vai fazer obra na vida de ninguém não, é o Espírito Santo que faz. Pregue, mas seja inteligente. Homens de dura cerviz estão por aí. Quantos homens de dura cerviz não estão agora debochando da minha pregação, debochando da igreja do Senhor, debochando do que Deus está fazendo, e eles não enxergam. Talvez estejam atribuindo as obras de Deus ao próprio Satanás. Isso é blasfêmia. Já existia aqui. Eles colocavam as mãos nos ouvidos. Eu imagino que eles tapavam os ouvidos para não ouvir. Eles não queriam ouvir o que um homem ensanguentado e cheio do Espírito, apedrejado por eles mesmos, estava dizendo pela palavra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, olha, e unânimes, todos arremeteram contra ele pedras e lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Morreu por Cristo. Quantos hoje estão morrendo por Cristo? Aí, tem muitos. Mas, claro, que morrer por Cristo não significa, querido, necessariamente ser apedrejado. Você não precisa ser apedrejado e nem precisa ser mártir para morrer por Cristo. É verdade. Mas, deixa eu dizer para você uma coisa. Que de fato é muito complicado. Estevão veio morrendo por Cristo. Desde quando foi consagrado diácono, lá em Atos capítulo 6. Ele foi um daqueles que foi consagrado diácono, o diácono Estevão. Veio morrendo por Cristo e chegou a vir de fato a morrer apedrejado. Aí Jesus vem, e Paulo também, refazendo todo esse significado, refazendo tudo isso, e agora está dizendo para nós, que nós temos que morrer por Cristo, todo dia, todos os dias, fugindo do pecado, fugindo do mal, e agradando a Deus. É isso que tem que acontecer. Em algum sentido, nós somos testemunhas, porque mártir é testemunha. Queridos, estou finalizando e pedindo a Deus e rogando a Deus, oxalá de fato, como disse o salmista, que nós sejamos testemunha do Senhor todos os dias.
para a glória de Deus. Aí sim, nós vamos agradar a Deus. E o Senhor está lá à direita de Deus, de pé, para nos receber. Diga aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida que também está em casa. E quem sabe está passando uma dificuldade muito grande, quem sabe até com Cristo. Você pode ser servo de Deus e está passando sim lutas, dificuldade. Tem pessoas pelas quais nós precisamos orar. Se alguém lhe pedir oração, de fato não deixe de orar. Ore, dobre os seus joelhos, ore simples, ore, faça a oração que você sabe. Porque nós não impressionamos a Deus com as nossas orações. Aliás, nós não impressionamos a Deus com nada que a gente faça. Vamos orar. Querido Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Mais que a mão, o Senhor está realmente de pé. Quando nós clamamos como igreja, o Senhor de fato fica de pé, aleluia, para nos abençoar, Senhor, para nos dar a tua bênção misericordiosa, não porque nós merecemos, Senhor, mas porque a tua graça está derramada sobre nós. Como os discípulos pediram, Senhor, naquele momento em que eles estavam tão desesperados, porque não conseguiam fazer, Senhor, aquilo que estava determinado na tua palavra. Por exemplo, eles não conseguiam curar aquele aleijado, não conseguiam curar aquele homem, ou não conseguiam expulsar aquele homem endemoniado. E chegaram para o Senhor e perguntaram: Senhor, por que foi que nós não conseguimos fazer isso, Senhor? A tua palavra diz para que nós façamos, mas nós não conseguimos. E aí os discípulos com humildade pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, é isso que precisamos, Senhor. Que a nossa fé seja acrescentada um pouco mais, que a nossa fé cresça um pouco mais, Senhor, para que nós possamos te servir de coração compungido, não com dura servil, não de pescoço duro, mas rendido aos teus pés, Senhor. Talvez isso seja o que nos falta muitas vezes, dizer da nossa limitação ao Senhor, e dizer que nós precisamos do Senhor, dizer que nós precisamos compreender os teus desígnios, os teus decretos, a tua palavra para a nossa vida. Querido Deus, nos abençoa a tua igreja, toca na vida dos teus ungidos, na vida dos teus filhos, toca nessa noite, toca na vida de teus servos que estão aqui no templo, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, que eles saiam daqui revestidos da tua presença, revestidos, Senhor, da tua mão, do teu poder, do teu espírito, para te adorar a cada dia, para te servir a cada dia. Deus, estende as tuas mãos sobre aqueles que estão em casa desesperados, sobre aquelas pessoas que estão desesperadas com os seus familiares, quem sabe acometido desse vírus terrível. Ó Deus, estende as tuas mãos, levanta as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos a ti, Senhor, para que o Senhor cure aquele que está precisando de uma cura, do milagre nessa hora. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor não está, ó Deus, resignado e colocado a um lugar somente. Aleluia, a tua glória enche a terra, a tua glória encherá a terra, aleluia, como as águas cobrem o mar, diz o profeta, a tua glória encherá toda a terra. Glórias ao teu nome, louvado seja o teu nome, abençoa a tua igreja. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pela tua graça, abençoando o teu povo, nos conduz em vitória, em triunfo, para a glória do teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Deus abençoe a vida dos irmãos, graça e paz, graça e paz.